com muita alegria que nós iniciamos a nossa segunda temporada de Podfly. E eu tenho aqui uma mulher, hein? Empreendedora, comunicadora, influencer, esposa. Mas ela vai contar um pouquinho mais ainda da história dela. Tô aqui com a Camila Fleury. Muito obrigada. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, Manu. Aceitei com todo carinho do mundo. Ai, que linda. Gente, além de tudo, ela é maravilhosa, né? Vamos falar muita coisa legal pra vocês hoje. Cá, é uma pergunta que eu faço aqui sempre, tá? E eu gostaria que você, como se fosse uma entrevista ali, que você falasse para as pessoas quem é a Camila. Pergunta boa. Eu sou filha amada de Deus, sou Camila Fleury, tenho 31 anos, sou nascida no interior de São Paulo, hoje moro aqui em Sinop e eu sou empresária, também tenho negócio, empreendo com a marca Doterra, sou influenciadora digital e fã de podcasts, tenho um podcast chamado Offcast também em Goiânia e que hoje está no Brasil todo. Muito feliz. Então, acho isso muito bacana, eu gosto dessa pergunta porque daí as pessoas já se conectam com você por quem você realmente é, né? E é uma coisa que eu falo muito aqui, Cá, que esse podcast, o principal objetivo dele é trazer essa identidade, trazer essa clareza, é só para mulheres, né? Então eu tento trazer essa comunicação de mulher que levanta a outra, de mulher que tem identidade, de mulher que sabe quem ela é, né? Porque às vezes a gente se vê muito pelos olhos dos outros, né? Se vê muito pela opinião alheia. E a gente acaba, às vezes, se comparando. Então, eu sei que você também gosta muito desse papo de autoestima, de autoconhecimento. Eu posso dar um spoiler que a Camila também é coach, gente. É verdade. Sou coach formada Febracis também. Temos uma mulher do autoconhecimento aqui, do desenvolvimento pessoal. E sabe o que é legal, Manu, dessa questão do autoconhecimento e da identidade? Antes, né, de todo esse processo, de todo esse desenvolvimento pessoal, quando alguém me perguntava, né, quem é você, era muito pautado no que eu fazia e no que eu tinha. Quando, na verdade, o pilar principal é o da identidade, né? Então, quem você é? Quem você é se você mudar de emprego, se você mudar de empresa, se você fechar um CNPJ, quem vai permanecer? Então, eu acredito muito na identidade, né? Em Deus e na família. Então, questão de ser casada hoje, o sobrenome, inclusive, eu roubei do meu esposo, porque o dele era mais bonito que o meu, entendeu? Então, eu já peguei. Adorei! E Cá, falando sobre identidade, conta pra gente um pouco a sua história, né? Eu sei um pouco, mas eu sei que você é agrônoma também, formada, né? Conta um pouquinho. Eu comecei, né, me formei em engenheira agrônoma e comecei no mundo da multinacional. Então era um sonho para mim e acredito muito que os nossos pais, por serem autoridades, trazem, né, essas questões do sonho. Então, quando dizia-se pessoa bem-sucedida, principalmente na minha casa, era aquela pessoa que tinha feito uma boa universidade, escolhido um bom curso e fosse trabalhar CLT. E aí eu segui esse caminho. Acredito que quando a gente é novo, a gente não sabe, né, exatamente o que quer ou quem nós somos. E aí eu segui esse caminho, que foi a orientação. E eu fui muito feliz de início, porque, Manu, você aprende muito na multinacional, sabe? Sim. Então, me acelerou muito. Eu sempre era a mais nova da mesa. Então, eu ia almoçar, eu tava com as pessoas que eram gerentes, supervisores. Então, isso me fez acelerar muito. Eu entrei com 21 anos, entrei bem novinha. E aí, eu já tinha algumas conversas que eram bem legais, porque eu não tava com pessoas da mesma idade que eu. Então, isso foi bom porque me acelerou, me abriu os olhos, me desenvolveu. Só que foi essa porta do desenvolvimento pessoal, até que é promovido pela própria multinacional, que me fez entender que eu não era feliz naquilo que eu desenvolvia. Que a minha escolha de trabalhar na multinacional, de ser engenheira agrônoma, era muito pautado em agradar principalmente a minha mãe. Engraçado, né, que a gente às vezes acredita que a gente precisa agradar os pais. E quando eu iniciei a jornada, e foi muito feliz porque meus pais vieram comigo, acredita? Uau. Eles participaram dos cursos, dos treinamentos. E um dia eu tive um momento bem especial com a minha mãe, específico. E ela me disse, filha, para me agradar, você só precisa ser feliz. E foi muito libertador, porque eu achava que para agradá-la eu precisaria seguir aquele plano que ela tinha imaginado no início, que na visão dela, né, na ótica dela, era o melhor para mim. Quando ela falou aquilo, foi como se me soltasse as amarras e eu pudesse realmente ir atrás do meu sonho. E aí, quando eu decidi ir atrás do meu sonho, eu me deparei com um problema. Eu falei, e agora? Eu não sei com o que eu sonhei, porque eu não me conheço. Eu vou fazer o quê?
E aí eu comecei a jornada do autoconhecimento em uma busca de realmente entender se eu pudesse fazer qualquer coisa no mundo, o que eu faria. E aí fui que encontrei rede social, a comunicação, que é minha paixão absoluta. E aí eu falo que quando a gente dá um passo de fé, coisas acontecem, né? E aí conexões, podcast, veio a Doterra com uma equipe gigantesca. Mas foi tudo a partir da decisão do autoconhecimento. Acredito que o autoconhecimento foi o verdadeiro abridor de portas na minha vida. Cara, legal. Que incrível. Eu sou apaixonada por histórias. Sou apaixonada pelo autoconhecimento e comunicação, né? Eu acho que tudo tá um pouco ligado, né? De uma certa forma. Não, talvez, a gente que usa muito das redes sociais, mas eu acho que a gente se autoconhecendo, até a nossa comunicação fica mais intencional, fica mais clara também pra nós, né? Então, o autoconhecimento também me salvou, cara. E eu era uma pessoa de autoestima muito baixa, sabe? Então, eu cresci sem pai, né? Assim, ele não sem pai, né? Mas sem a presença dele, né? Então, ele era muito ausente na minha vida, eu me sentia rejeitada, abandonada. E aí veio, assim, muitas dúvidas e muitas questões. E aí, os nossos pais, mesmo que eles estão sempre tentando fazer o melhor, eu acho que é a grande maioria, pelo menos, né? Sim. Então, mas a gente não ter o conhecimento, né, sobre o que fazer, como melhor agir, eu acredito que eles sempre estão tentando acertar. Essa é a verdade, né? E assim também foram os meus, né? Mas eu cresci com muita dúvida, né? Eu cresci me sentindo meio que uma mentira, sabe? Eu não tinha a minha própria verdade. Então, assim como você falou, tipo, e agora? Eu também vivi esse agora. Então, eu pulei de fases muitas coisas, assim. Eu já sonhei ser médica quando eu era criancinha, daí ia pra outro, não, daqui a pouco eu quero ser advogado, daqui a pouco, porque você não sabe quem você é, aí você vai pra qualquer lugar, né, qualquer lugar serve. Exatamente, ou vai pra algum lugar pra agradar o outro, né? Isso, e aí quando a gente entra nessa comparação, nessa necessidade de aprovação, a gente entra, eu não sei se isso é comum pra você, mas síndrome da impostora, né? Sim, sim. Porque você não se conhece, né? Você não sabe sua verdade. E aí você começa a meio que atuar sem querer, né? No inconsciente. Aí a gente começa a atuar e numa história que não é a nossa própria história, não é a nossa própria verdade, porque nós realmente não sabemos qual é. Então, o autoconhecimento, depois que ele chegou na minha vida, eu realmente nunca mais parei, assim, de querer me conhecer minhas habilidades, conhecer qual realmente é a minha força, o que eu preciso desenvolver mais, quais que são as minhas fraquezas também, né? Pra trabalhar isso também de uma forma, mas o principal, focar naquilo que eu sou boa. Tanto que eu sempre fui boa em comunicação. Eu sempre me comuniquei, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei do relacionamento. Nossa, meu pai, quando eu era criança, meu pai tinha aquela câmera filmadora. Mano, eu ligava a câmera, eu falava que eu era apresentadora de televisão. Sério? Sim, 5, 6 anos. E aí meu pai falava assim, a gente errou o nome dessa menina, ela devia se chamar Aparecida, porque ela gosta muito de aparecer. Eu falava, cara, eu gostava muito de conversar, muito da comunicação mesmo. É da pessoa, né? É da essência. E olha como, assim, as histórias, elas se ligam em partes e outras não. Por exemplo, essa questão de se expor já pra mim era um problema. Então, talvez. Porque assim, você quer queira ou quer não, você teve presença pai e mãe ali, né? Foi uma coisa melhor estabelecida, você foi validada, né? Sim. Então, a nossa construção da autoestima já começa na infância, aquela menininha que tem um apoio emocional, que tem, né? Então, isso acabou faltando um pouco, assim. Por minha mãe, eu não posso reclamar, porque minha mãe, ela fez melhor do que eu faria, sabe? A minha mãe sempre diz assim, eles erram tentando acertar, Com né? certeza. E a intenção é a que importa. A minha mãe me amou muito, sempre, sempre, sempre. E teve um pouquinho de superproteção, que é normal, né? Você tá ali sozinha. Mas, assim, você tem uma falta, né? Uma falta existe. E na escola, devido a essa minha insegurança também, pra você ver como a autoconfiança na vida de uma mulher é importante. Eu não era nada autoconfiante, porque uma pessoa que se sente, uma criança que se sente rejeitada, abandonada, ela vai se sentir, primeiro, culpada, né? Tem alguma coisa que aconteceu, você não sabe a verdade por completa. E aí você vai acreditar naquilo que dizem. Então, eu era uma criança completamente sem autoconfiança, eu era muito insegura, muito magrelinha, muito, distraída.
Então, isso acabava a ser... Eu era o patinho feio, a piada da escola, entendeu? Eu tinha algumas questões com distração, daí eu não sabia também, porque hoje tem essa questão do TDAH. Na época... Você não sabe, né? Eu, particularmente, nunca fui diagnosticar isso, né? Realmente reconheço muitos sintomas, até você conversando comigo, né? Reconheço muitos sintomas, mas não... Então, pode ser até que eu já tinha, né? Pode ser que eu tenha, pode ser que não, mas enfim... Então, isso me gerou essa depreciação nessa minha autoestima, né? Então, eu não tinha coragem de me expor Por quê? Medo de passar vergonha. Sim. E se eu falar alguma coisa errada? E se... Nossa, não. E se não gostarem de mim? Nossa, e se... Eu lembro que eu fui pra São Paulo pra modelar. Olha que engraçado, né? Então, eu fui pra lá com 17 anos. E eu só, assim, eu me dava muito bem nas fotos, porque é foto, né? Você não precisa abrir a boca, você não precisa... Então, nas fotos eu me dava... E era nas fotos que eu conseguia me enxergar um pouco. Que era nas fotos que eu via que eu não era bem aquilo que tinham me descrito, né? Não era aquilo que tinham falado pra mim. Que eu era o patinho feio, então nas fotos... Era a imagem distorcida, né? Isso, então nas fotos eu conseguia... Caramba, até que eu dou pro gasto, né? Foi mudando, né? Foi, só que vídeo... Eu sempre fui muito travada. Então, toda vez que tinha um teste de vídeo... Esquece, eu nunca passava, eu tremia inteira. Então, eu não era autoconfiante pra passar. Quem que ia, entendeu? Então, eu tava, meu Deus, eu não conseguia, eu travava inteira. Então, eu olho pra essa parte, né, e eu falo, gente, como é que hoje a pessoa tem um podcast? Como é que hoje a pessoa, né, se expõe nas redes sociais? Autoconhecimento, porque eu já sempre gostei de comunicar, eu não fui aquela pessoa fechada, eu já era comunicativa, já era comunicadora, mas assim, aqui, né, eu amava relacionamento, eu amava estar com pessoas, então, sou boa em comunicação, ok, então o que tá acontecendo? Aí eu vi que era uma trava. É uma disfunção, né? Isso. E aí o autoconhecimento promove. Aí eu desbloqueei isso e falei, uau! E aí é onde eu comecei a buscar melhor essa comunicação, mais intencional. Claro, tem muita coisa que eu quero melhorar, ser cada vez mais objetiva. Isso é uma parte também que eu acho que o TDAH, que eu falo assim, eu acho que eu tenho isso. Pode ter. O pensamento às vezes fica meio embaralhado, né? Então, é o cérebro acelerado, né? Então o pensamento vai muito mais rápido do que a própria fala. Pois é, gente, eu preciso ver esse diagnóstico, eu não sei. Acho que eu tenho medo mas é bom. Mas assim, eu acho que também não... Eu falo assim que... A gente se adapta a tudo. Isso. Então assim, às tem vezes até um adapt, né? O Adaptive da Doterra vai te ajudar. Mas assim, Manu, até nessa questão é muito legal, porque quando eu me vi também nesse cenário, que eu tava num trabalho que eu não gostava, que eu não tava vivendo a minha essência, que é o mesmo caso, né, que você comentou, eu colocava numa posição de vítima em que sentido? Quando eu tava lá na multinacional, trabalhando numa área que eu não me via mais, depois que caiu a ficha, sabe? Não foi assim, caiu a ficha na segunda, na terça-feira eu tava super feliz buscando autoconhecimento. Não, existe aí um período, né? Um processo árduo. Exatamente, do tipo, meu Deus, e agora? Eu sonhei uma vida inteira pra mim e eu acabei de descobrir que eu não quero essa vida. E eu não tinha plano B. Aconteceu comigo. Eu não tinha plano B naquela época. Isso aconteceu comigo muitas vezes. E aí, eu lembro que... Por que eu estava no processo de vitimismo? Porque eu falava assim... eu tô aqui nessa situação porque em 2010 eu escolhi fazer esse curso. Eu vivo isso hoje porque em 2010 eu prestei o vestibular. E eu tava colocando todo o peso do meu cotidiano, daquela escolha, numa menina de 17 anos. Que fez o melhor que ela podia no momento que ela tinha. E aí, um dia determinado, eu não sei nem te dizer o que aconteceu, mas eu lembro exatamente do dia que eu pensei, eu não tô aqui pela escolha que eu fiz em 2010. Eu tô aqui porque eu acordo todos os dias escolhendo a mesma coisa. E se eu não escolher algo diferente, daqui a 5 anos, eu vou estar nesse mesmo cenário, com as mesmas dores e as mesmas reclamações. Uau, gente. E aí eu falei olhando pra mim mesma, sabe? E naquele dia eu decidi que eu faria algo diferente. E eu lembro que eu tenho até hoje, depois eu posso postar na rede social. Naquele dia, foi um dia assim muito triste, que tinha acontecido algo muito específico no trabalho. Eu fiz um vídeo gravando, e eu tava chorando muito sozinha. E eu gravei uma selfie no vídeo e eu disse assim, dia 18 de fevereiro do próximo ano, eu não estarei aqui. Aconteça o que acontecer, eu não estarei aqui. E dia 31 de janeiro do ano seguinte, ou seja, foi quase um ano no processo,
eu realmente não estava mais na empresa e eu comecei uma nova jornada. Então, quantas palavras têm poder também, as decisões têm poder. Só que a minha vida só mudou quando eu saí da posição de vítima. Não dá pra ser vítima e herói da própria história, né? Eu já falei isso num vídeo, não tem como. Ou eu sou protagonista, né? Ou realmente eu continuo me vitimizando e por que eu fui escolher isso. Hoje, inclusive, você já sabe, até porque eu te contei, né? Mas contando aqui pra galera que eu saí de casa de manhã, né? Então, eu moro em cidades, né? Eu trabalho aqui em Sinop, moro em Vera. E aí, ontem escolhi minhas roupas, porque hoje eu tive 3 gravações. Escolhi minhas roupas, coloquei na minha malinha, na minha mochila. Arrumei as coisas, até porque eu vou dormir aqui, né? E aí, hoje de manhã, na correria, né? Saí e esqueci. Quando cheguei aqui, cadê? E eu fiquei... Eu peguei aqueles minutinhos assim, cara, eu falei, cara, que raiva. Nossa, aí eu falei, eu não posso nem chorar, porque eu já tô maquiada. Porque eu já tinha ido até na maquiadora. Eu saí correndo, porque eu tinha horário na maquiadora. Eu falei, não posso nem chorar, eu nem vou também. Aí eu peguei e falei assim, vou resolver. Como eu vou resolver isso? Fui ali na minha amiga. Amiga, preciso de roupa emprestada. Tá de look novo. Tô de look novo emprestado, mas tudo bem, isso que importa. E assim, gente, muitas vezes a gente se perde em reclamações, né? Em vitimismo. Então eu poderia ter... Ai, que droga, vou embora, não sei o que, acabou... Tipo, me vitimizar por estar por um cenário. E o que é mais engraçado... Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a gente cria uns monstrinhos que, assim, facilmente se resolveria. Mas o problema do vitimista é que ele cria os monstros. Ele cria a tempestade no copo d'água. Eu era essa pessoa. Então, hoje, por mais que... por um momento eu fiquei decepcionada. Falei, gente, como é que eu fui esquecer a minha malinha? Como é que eu fui esquecer minhas coisas? Mas, depois, eu falei assim, não vai adiantar ficar me julgando, me mutilando. Deu aquele momento decepção, 2 minutos, eu falei, eu vou resolver, né? Tem como eu resolver, graças a Deus e tal. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Gente, eu tô aqui na minha última gravação, eu fiz todas as gravações, eu fiz mais coisas do que eu tinha me programado, deu tudo certo. E assim, é assim, porque se eu ficasse ali me vitimizando, eu ia pegar aquela energia, ia transformar aquela energia, ia ser um dia terrível, ia ser um dia péssimo. Eu talvez teria que desmarcar compromissos, porque o vitimista, ele é até isso, né? Ele vai transformando a energia. Ele se sabota, né? Isso, e aí vira uma bola de neve. As pessoas falam muito, né? Nossa, mas como você consegue ser sempre positiva, você não fica chateada? Eu falo, gente, é óbvio que eu fico chateada. Claro, né? Só que eu fico chateada por 2 minutos, não fico por 2 dias. Sim. Eu não fico chateada a ponto de causar prejuízos maiores do que aquele acontecimento específico. Então, aquela famosa, né? O que não tem remédio imediato está. E aí, como a gente resolve? E hoje eu trabalho com uma equipe muito grande, né? Então, a frase que eu sempre digo, como a gente resolve? Não importa, né, o que aconteceu, de quem foi a culpa, como poderia ter sido evitado. Simplesmente olha para a solução do problema. E eu acredito que isso é um estilo de vida. Inclusive, que facilita muito, né, a gente a superar as questões. Porque desafios todo mundo vai ter todos os dias. E eu acho que as coisas vão ficando também mais leves. Porque quando a gente entra nesse grau aí de vitimização, se até as coisas leves ficam pesadas, imagina as coisas pesadas. Aí por isso que a gente vive surtando, né? Exato. Aí às vezes, eu particularmente, teve um momento que eu me tornei muito controladora, exatamente por isso. Porque eu colocava carga e peso onde nem era pesado. E aí a vida vai ficando realmente pesada, porque é a energia que a gente tá colocando naquilo, né? É a energia que a gente tá colocando no ambiente, ao nosso redor, nas pessoas. Então, hoje eu até falei, né, num projeto que a gente tá, inclusive spoiler, um projeto que tá vindo por aí, e sobre isso, sobre o ambiente também. Às vezes, nós estamos em ambientes e a gente quer mudar, né? Às vezes, realmente, a gente olha e fala, cara, eu preciso mudar, né? E aí vem aquela, igual você falou, né? Vem aquela coisa, cara, eu preciso mudar. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a mesma coisa todo dia? Não, então eu vou mudar esse ambiente aqui, porque nesse ambiente aqui eu não vou conseguir ser a minha melhor versão, né? E aí a gente vai mudando, né? Isso é muito legal, Manu. Sabe que na minha história eu consigo... Tem um livro do Flávio Augusto que é aquele ponto de inflexão. E aí, o que ele diz no livro? Que ponto de inflexão é sempre que acontece algo ou você está num ambiente determinado que muda completamente a sua história.
Seja porque aconteceu ou alguém falou algo, enfim, é um ponto de inflexão que a partir de hoje a sua história vai ser diferente. Eu vejo que desde a infância, por exemplo, eu venho de uma família muito humilde. A minha mãe começou a vida como professora de matemática, meu pai tinha um carrinho de lanche na praça. E eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, por quê? Todo o salário da minha mãe era para pagar uma boa escola para mim. Então, assim, eu tava num ambiente onde as pessoas tinham prosperidade, tinham a questão financeira bem resolvida. Eu ia na casa das minhas amigas de escola, a casa delas todas elas eram muito legais. Então eu via que aquilo era possível, porque eu estava naquele ambiente. E aí, meio que aquilo seta uma régua, sabe? Para as coisas. Então, por exemplo, eu ia na casa desses amiguinhos, eu voltava para minha casa que era mais simples, eu falava, mãe, quando eu crescer, eu quero isso, eu quero conquistar aquilo. Por quê? Todos meus amigos têm, então é normal. E o que é o normal? É aquilo que você convive. Então, assim, infelizmente, não é algo que as pessoas, elas, geral, têm condições de viver ou de proporcionar. Mas a minha mãe, que estava preocupada com os estudos, acabou proporcionando algo muito maior. Que foi esse contágio social, né? Com as pessoas. E assim, a sua mãe, o que ela respondia pra você daí? Que se eu estudasse e me dedicasse, eu poderia ter tudo que eu quisesse. Uau! Olha o poder de palavras positivas. Dos pais, né? Principalmente de autoridades. Às vezes, teria mães que falariam, para de ser louca, menina. Você é pobre, para com isso. E eu tenho uma pessoa, a qual eu comecei a acompanhar, exatamente isso. Ela sempre ouviu do pai, assim, entendeu? Tipo, que você é pobre, para de querer ser rica, sabe? E realmente, olha o poder. Não, né, e olha a conexão, porque acabei de pensar aqui, que eu nunca tinha pensado. Minha mãe dizia, se você estudar e se capacitar, você vai poder ter tudo que você quiser. Eu sempre fui a primeira da sala. Por causa disso. Olha o tanto que isso te motivou. Exato. E eu nem gostava de estudar, gente. Eu gostava mesmo era de pensar que eu ia ser rica, que eu ia prosperar, que eu ia conquistar as coisas, que eu ia ter um bom trabalho. E no drive da minha mãe, tudo isso estava vinculado ao estudo. Então fez todo sentido a conexão, isso foi passado pra mim, eu acreditei e aconteceu, né? E esse foi o movimento pra você chegar até aqui. Por mais que tenha tido uma transição, você chegou num lugar maior do que você imaginava. Sim, com certeza absoluta. Né? Então, assim, sim, foi o estudo, foi a dedicação, porque talvez se você não tivesse isso, quem sabe você não teria se dedicado tanto, né? Talvez qualquer coisa serviria, se de repente sua mãe tivesse falado outras palavras. Ai, filha, não né? Tipo, sabotada, né? Não vai dar, né? Se contenta com menos. Eu vejo muito isso. É muito sério, né? Sim. O que os pais falam pros filhos. Eles cortam as asas, né? Realmente. E é nesse corte aí que a gente perde a vontade. E mais que a vontade, né? A realidade e a nossa própria verdade, né? Nossa própria verdade. Porque Deus não nos fez limitantes. Eu vejo quando... limitados, né? Sim. Quando a gente tem pais que validam, a gente já tem metade, né? Sim. Agora, infelizmente, para as pessoas que não tiveram, precisa ter essa automotivação de busca, né? Total. Buscar o conhecimento, buscar uma mentoria, se desenvolver para aí começar a criar as crenças positivas, fortalecedoras para conquistar, né? Eu falei isso numa mentoria essa semana. Eu sou fã do trabalho, tô acompanhando tem um tempinho, né? Desde que a gente conectou. E é legal, é bem legal saber isso, porque você desperta mulheres, né? Às vezes aquele potencial que estava adormecido, porque nunca teve estímulo, seja dos pais ou seja de alguma outra autoridade, agora você consegue através de ferramentas. E olha o que eu acho incrível. Por que o podcast ele me inspira mesmo? Porque quantas pessoas vão ver isso aqui? Sim, quantas pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, às vezes semana passada eu falei pra minha filha que deixa eu ir lá falar que ela pode sim, deixa eu ir lá falar que ela vai conseguir sim, deixa eu ir lá, porque eu cortei a asinha da coitadinha. Então, assim, não é por mal, sabe? Eu sei que muitas vezes, quando uma mãe vai, né, cortar as asas, inconsciente ou consciente, não sei, ela tá querendo proteger de alguma forma, pra pessoa não sofrer, pra não criar... Porque ela tem os traumas dela, né? A gente não sabe também o que essa mãe ouviu dos pais. Sim, não total. sabe o que esses avós às vezes ouviu. é vítima de outra vítima, Exato. Né? O Paulo Vieira me trouxe muito isso, né? Somos
né? Como que a gente fala? Vítimas de outras vítimas. O Paulo Vieira, no Método CIS, ele fala muito isso, né? E aí isso me ajudou muito até a perdoar, sabe? Atitudes que também. eu não concordo e tal. Hoje é totalmente tranquilo e livra a gente do julgamento, que é mais importante. Porque quando eu penso que... Livra totalmente, sabe por quê? Porque quando eu penso em... alguém fez alguma coisa... Às vezes na hora a gente dá uma raiva, né? Aí eu olho e falo assim, vai saber qual é a história dessa pessoa? Exatamente, Manu, eu penso a mesma coisa. Eu falo assim, talvez se eu tivesse vivido o que ela viveu, visto o que ela viu, talvez eu agiria de uma maneira parecida. A gente olha com muito mais empatia pra história das pessoas. Você sabia que eu faço isso até mesmo no trânsito hoje? Eu também. Porque a pessoa que buzinou. Eu era aquela pessoa que brigava no trânsito. Tipo assim, brigava não, mas buzinava, xingava. Já, tipo, nossa, quando eu morava em São Paulo, a minha mãe falava, menina, para de ser louca. Ou você não sabe com quem é que vai estar ali no outro carro. Mas aquela vontade do ego, de estar certa, mas ele tá errado. Isso consome a gente, se a gente não tem equilíbrio emocional, né? Sim. E aí, realmente, quantas pessoas perdem a vida aí, ó, numa briga besta, numa briga de trânsito, em coisas realmente fúteis, né? Totalmente desnecessárias. E aí, assim, é um desequilíbrio, né? E aí, hoje, quando eu passo por um momento assim... Dá aquela raiva, né? Mas você fala assim, gente... Eu falo, Deus, toma para você, né? Você sabe o que essa pessoa passou, eu não. Eu não quero sentir essa raiva, não quero sentir esse sentimento. Sabe, e aí eu vou ficando bem. Porque às vezes a gente pega... A pessoa fez algo, a gente não sabe nem quem é, né? Aí fez algo pra nós, sei lá, uma louca do trânsito, ultrapassou. Aqui na BR acontece direto. Sim. Se eu tivesse a estrutura emocional que eu tinha antes, sei lá, eu não dava conta de pegar essas BR toda vez que eu pego aqui, não. Mas essa questão, essa estrutura emocional que eu olho e falo, posso até ficar irritada na hora, mas eu olho e falo, cara, vai saber, né? Vai saber o que esse cara passou, o que essa mulher passou, o que aconteceu hoje na vida dela, Então, assim, não é que... nossa, muda a nossa vida, mas de certa forma muda nosso ambiente dentro de nós, porque nós paramos de ficar julgando tanto, né? Exatamente, essa questão de julgar a história dos pais, né? Tudo depende de como você vê, porque se a gente quiser ver falha dos pais, é claro que nós vamos ver, porque são humanos, estão na jornada evoluindo assim como todos nós. Mas, por exemplo, eu era uma pessoa que eu julgava muito que meus pais tinham me cobrado demais, exigiam muito de mim e tal. Em ser, sabe aquela modelo, aquela que dá certo? Eles usavam como comparação. E aí hoje eu vejo, Manu, algumas atitudes importantíssimas que se não fosse por isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Até a gente comentando, né, que várias mães podem assistir e agir de uma maneira diferente. Hoje eu vejo que alguns pais deixam os filhos tomar muitas decisões que eles não estão preparados para tomar. Um grande exemplo, por exemplo, eu lembro até hoje, eu fazia aula de inglês quando eu era criancinha. E aí, pra você ver, o tanto que minha mãe investiu, assim, tudo que ela podia, o que ela não podia na educação. Porque ela Obrigada, mamãe aí da Camila. Aí, ó. Onde que chegou certeza. essa gata? E aí, eu lembro que eu fazia inglês e todas as minhas amigas da escola pediram pra mãe pra sair do inglês, que era chato e tal. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero sair do inglês. E aí, eu devia ter, o quê? Uns 10 anos, 12 anos. Aí ela, não vai sair. Aí eu, não, mãe, eu quero sair. Chorei, esperneei, fiz birra, falei que não ia mais. E ela só falou... Você vai, e acabou. E eu lembro que eu fiquei com muita raiva naquela época, meio entrando na aborrecência, né? Fiquei com muita raiva, nossa, minha mãe é a pior de todas, e falei mal dela e tal. E eu ia chorando pro inglês. Quando eu entrei na formada, né, engenheira agrônoma, o meu sonho de vida era trabalhar numa empresa. E aí, porque a empresa pagava 10 vezes mais que as outras, era um status bem legal, era tipo, o resultado do sucesso financeiro do engenheiro agrônomo era estar naquela empresa. E aí, eu lembro que eu cheguei pra entrevista, e aí devia ter 3.000 candidatos, e aí passaram mais ou menos 300. E aí, eles chamaram e disseram assim, quem fala inglês, vem pra próxima etapa. Manu, eu chorava tanto de gratidão à minha mãe, porque eu falava inglês fluente, porque ela me obrigou não só a estudar o inglês, me formar, como dar aula de inglês, que eu odiava quando eu estava no colegial. Eu dava aula à tarde. Eu dava aula à tarde de inglês e eu passei na entrevista e eu pude escolher. E eu fui pro melhor lugar, pra melhor vaga pelo inglês. E eu saí de lá bem emocionada mesmo. Incrível. Falei, mãe, se eu realizei o meu sonho de vida hoje,
é porque você me obrigou a ir pro inglês quando eu tinha 12 anos. E às vezes eu vejo pai e mãe, né, não quer confrontar a criança. Ah, é porque ele não quer e tal. E aí eu fico brincando hoje com meu esposo, falei assim, nossa, acho que tudo que eu falei da minha mãe, acho que eu faria talvez de uma maneira bem parecida, sabe? Porque hoje eu vejo que foi o pulso firme que ela teve comigo que me ajudou a chegar a cada patamar para ter sucesso, seja profissional, seja na família, tudo aquilo que eu vivo hoje, sabe? Cara, realmente, eu acho que existe muita negligência, tipo, bem intencionada, igual, né? Não, mas não quer e tal. E assim, a gente não tá falando só de um curso de inglês, né? A gente tá falando de outras o muitas... exemplo da atitude, né? Isso, eu sou a adulto, atitude, exatamente. eu sei o que é bom. Você é uma criança. Lá na frente, quando você for um adulto, você vai tomar suas próprias decisões. Sim. Mas agora você é uma criança. Então isso foi muito importante pra mim, porque em casa eu sempre fui criança. E é como é bom poder ser criança, sabe? Eu já vejo tanta criança precisando, às vezes, por necessidade, de tomar decisão no lugar de adulto. Então, em casa, eu agradeço porque as coisas sempre foram muito no lugar. E isso me ajudou a ter essa estabilidade emocional. Até a gente estava falando, né, dessa questão das crenças. Tava gravando um podcast com várias meninas em Goiânia. E aí elas trouxeram a questão do relacionamento abusivo. E aí muitas falando sobre a relação com os pais ou a ausência do pai em específico, né? Trazendo essa questão do relacionamento depois afetivo. E aí, Manu, eu era a única da mesa que tinha tido pai presente e validação paterna. E não por coincidência, a única que não tinha vivido relacionamento abusivo. Então, naquele momento, eu fiquei sentindo, assim, o privilégio, mas realmente o quanto esse compartilhar é importante. O quanto várias meninas que estão assistindo, às vezes, vivem um relacionamento abusivo e nem fazem ideia que está acontecendo na vida delas. Tem a ver com a autoestima, com a validação, com tudo aquilo que a gente conversa, né? Naquele momento eu lembro que era uma ficha assim muito grande. Eram meninas lindas, influenciadoras grandes, né, de Goiânia. Todas tinham vivido algum relacionamento abusivo. O meu primeiro tinha 15 anos. 15 anos. Eu namorei dos 15 aos 17 um cara que era mais velho e era muito abusivo. Inclusive fisicamente. Só que... E tão nova. Assim... O problema é que da gente não descobrir, da gente não saber a nossa própria verdade, é que a gente realmente acredita. A gente aceita, né? Porque geralmente o cara que é abusivo, manipulador, narcisista, né? Ele já entendeu o poder que ele tem sobre você. Porque ele já entendeu que você não se conhece, que você não tem a sua própria verdade. E que você não tem domínio sobre as suas ações, suas emoções, seus comportamentos. Então, você vai sendo dominada ali. Então, às vezes, muitas pessoas... Nossa, mas como que a pessoa não vê que tá vivendo isso e tal? Eu olho e falo assim... É que você nunca viveu e dê graças a Deus a isso. Sim. Né? E, sabe, Cá, muito do que hoje eu realmente me exponho... Você bem sabe que não é fácil se expor e, principalmente, não é fácil começar a se expor. Mostrar a vulnerabilidade, né? No começo, principalmente, eu acho que hoje você já provavelmente já tá mais acostumada também, né? Mas no início, talvez você lembre, eu acredito que não tenha sido fácil, porque existem muitas crenças, né? Existem muitas chorei feridas. muito no começo, sabia? Chorei muito. Uhum. Recebi umas críticas, assim. Eu também. E eu não tava preparada pra exposição. Você sabe, né, da história. Eu comecei no Snapchat. Então, quando eu comecei com rede social, era Snapchat. E quem tava no Snapchat? Minhas amigas. Então, eu gravava vídeos no Snapchat e compartilhava com as minhas amigas. E aí, porque eu me sentia muito sozinha. Porque eu viajava muito a trabalho, ficava em hotel. E eu não tinha namorado, porque eu não tinha nem tempo, porque eu só priorizava o trabalho. Esse é um outro lado meio tóxico, uma fase tóxica de realmente focar. Sabe aquela fuga? Você foge pro trabalho e tá tudo certo, Sim. Finge que está. E aí eu ia pro Snapchat pra poder conversar com as minhas amigas, pra não me sentir tão sozinha no hotel. Quando lançou o Instagram, os stories principalmente, né? Porque o feed até então você não tem proximidade. Então o feed tá ali, a foto linda, maravilhosa, tá tudo certo, né? E aí quando surgiu os stories do Instagram, pensei vou parar de gravar o Snapchat, minhas amigas não estão mais no Snapchat, vou gravar no Instagram porque elas estão lá. Só que era aberto. E eu não tinha caído essa ficha. E eu não estava preparada para pessoas que não eram as minhas amigas assistirem. Nossa.
E eu não fui pra falar, por exemplo, como a maioria começa, pra falar às vezes de um cabelo, pra falar de uma maquiagem que as influenciadoras fazem. Eu fui pra falar disso aqui. Agora imagina, Uau. trazendo desenvolvimento pessoal, eu lia muito livro, então Já hoje é desafiador? Isso era 2016, né? 2015, 2016. Eu lia livros, aí eu tinha minha própria opinião, aí eu ia lá e soltava a minha opinião. Então, assim, eu apanhei muito, muito, muito. Já apanhei das feministas, já apanhei de quem decide morar em casa e não sai da casa dos pais. Então, cada vez que eu soltava a minha visão de mundo sobre alguma coisa, e eu nem era tão boa comunicadora, porque é treino, né? Era uma pancada. E eu lembro que eu desligava a câmera e eu chorava. Chorava muito, muito, muito. E aí falava muito pra minha mãe. Eu falava, nossa, mãe, eu amo compartilhar, porque às vezes eu recebo depoimento de pessoas falando que abriu os olhos delas. Sim. E que se identificam. Mas ao mesmo tempo acho que eu não tô preparada. E aí eu fui ganhando corpo. Teve um dia que alguém me falou uma frase que mudou muito. Que eu lembro que aconteceu um negócio, uma situação específica de algo que eu me posicionei. E eu recebi muito hate mesmo, assim, um negócio absurdo, deu uma viralizada, naquela época, fazem uns 5 anos, deu 100 mil visualizações num IGTV. Nossa. Era muito pra época, né? E pra um perfil pequeno, devia ter uns 10 mil seguidores na época. E aí, deu essa viralizada, mano, passei tão mal que eu vomitei. De, tipo, passar mal do estômago. Sim. Quando eu lia os comentários. De nervoso, né? E aí, naquele momento, eu lembro que eu liguei pra minha mãe e tal. E aí, eu fui assistir um vídeo que era de um amigo meu, que é o Caio Carneiro. E ele dizia assim, olha, na vida a gente precisa escolher. Se você quer estar no palco ou na plateia. Se você decide estar no palco, você tem que ter a certeza que nem sempre você vai agradar a plateia. Só que só existem esses 2 lugares. Então, ou você ganha força suficiente pra enfrentar o palco e saber que você vai desagradar a muitos, ou você senta na plateia e aplaude quem tá se desenvolvendo. E aí, naquele momento, eu lembro que eu enxuguei o rosto assim e falei, eu não vou sentar na plateia. Eu não vou fazer isso com os meus sonhos. Ops. Gente, eu não sei se isso aqui a gente vai deixar no podcast. Pra deixar eu acho que devia deixar. Devia, né? Eu voto pra sim. Gente, eu acho que eu vou fazer uma enquete no Instagram. E aí, gente? Vocês querem ver a Manu verdadeira? É essa daqui. Ela é um pouco desastrada. Vai sem filtro, então. Bora, você ganhou já. Gente, acontece, né? Faz parte do show, tá vendo? Esse é o palco. Exatamente. Eu fiquei tão emocionada, porque é isso. Eu fiquei muito emocionada. E é isso que você falou. Olha que incrível, né? Olha como conecta. Esse é o bastidor. Exato. Acontece. Né? Então, esse é o bastidor. Aqui depois, né? Vocês vão ver bonitinho. Mas muita coisa acontece, né? Na nossa vida. Processo. Que às vezes quer desanimar, né? Realmente não é fácil estar no palco, né? Não é fácil você se expor e dar sua cara a tapa, né? Porque é basicamente isso. E eu quero até contar aqui que eu já contei até no Store, né? Eu comecei essa questão de comunicação após eu sofrer uma dor muito grande, né? Então, eu nunca me colocava nesse risco, né? De se expor. Às vezes, né? Eu ia no Store pra falar do meu trabalho, né? Mas eu tinha muito medo. E olha assim, que eu era expert no que eu fazia, que era extensão de cílios, né? E micropigmentação. Eu sabia tudo que eu sabia de corte salteado. Mas sempre tinha aquela coisa. E se alguém falar alguma coisa? E se não sei o quê? E se não sei o quê? Então, pra gente ver que a gente, às vezes, perde tanto tempo, tanta energia, tanta prosperidade, né? Porque quantas pessoas aí, nossa, eu queria vender mais, eu queria, né, fazer mais, eu queria ter mais engajamento e tal, só que não tem essa vontade, mas não tem essa coragem. Por quê? Necessidade de aprovação. O que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai pensar? Será que isso eu não estiver falando certo? Então, hoje, eu tenho muito assim, cara, se eu não estiver falando certo, eu tô falando aquilo que tá no meu coração. O certo ou não, né? Claro que tem coisas que é certo e errado, isso sim, mas no que a gente fala, principalmente, muita coisa que é o nosso certo e o nosso. E o certo de outra pessoa pode ser diferente, e tá tudo bem. Mas, então, voltando ali, né? Às vezes dá uns... sem filtro, né? Sem filtro. Voltando à primeira linha de raciocínio ali, eu passei por uma dor muito grande. A minha mãe sofreu um acidente, minha mãe estava na Itália,
Algumas pessoas talvez vão ter já ouvido essa história, a maioria não, principalmente as pessoas que vão assistir você, né? Uhum. E minha mãe, eu tava com ela no telefone e ela foi atropelada. Então eu ouvi os gritos. Então, assim, foi algo muito desafiador pra mim. Era época longe, de pandemia, né? E eu não tinha alguns dias que a Itália tinha fechado, então eu não podia ir pra lá. Então minha mãe sofreu esse acidente, eu não podia nem estar lá com ela. Em outro país, sozinha. E aí, era época de pandemia, muita gente morrendo, muita gente... E assim, foi um momento onde eu me apeguei a um Deus muito, muito, muito próximo. Foi onde eu criei uma intimidade, foi onde eu realmente descobri um Jesus, foi onde eu realmente fui buscando a minha verdade devido, né, de acordo com o que ele dizia. Então porque tem aquela dor que só a fé sustenta, né? Só a fé sustenta. Essa foi isso que não tem mais onde se apegar. Isso aconteceu comigo. Então, assim, foi ali que, no meu momento de maior dor, de maior, né, de escuridão ali, que eu me reconheci. Olha que engraçado, né? E você também, como coach, né, vai saber que nós temos a repetição, o constrangimento e a dor pra mudar, né? E o meu foi a dor. E da dor trouxe a repetição, né? Mas, assim, naquele momento eu comecei a postar de Deus. Porque quando eu postei da minha mãe, eu tive visualizações quase do mesmo tanto ali de tantas pessoas que me seguiam, né? E muitas pessoas falando, conta comigo. Gente, foi muito gostoso sentir esse amor, sabe? Foi realmente incrível. Eu me senti muito acolhida por Deus, principalmente. Porque, pra mim, muitas pessoas vinham ali como um instrumento, falar a coisa certa, a coisa que eu realmente precisava. E aí, eu comecei a compartilhar isso, né? E comecei a falar de Deus. Cara, eu tive hater de pessoas incomodadas comigo falando de Deus, falando de fé, né? Pessoas que veio e falou pra uma outra pessoa mais próxima, que sabe, ela sabia que isso ia chegar até mim, né? Que quem eu tava pensando, que a Bíblia ia pagar minhas contas, que agora eu não queria... Então, assim, no meu maior momento de vulnerabilidade, que eu tava, assim, tinha acho que 1, 2 semanas que minha mãe tava em risco de vida ainda, e eu ali, tipo, buscando, dentro da minha vulnerabilidade, dentro da minha realidade, né, de dor, trazer isso, porque eu sentia que aquilo ajudava outras pessoas, porque elas realmente compartilhavam, né? Cara, ali ainda eu tava no começo do meu processo, né, de desenvolvimento. Foi tão doloroso pra mim, cara. Tipo assim, gente... Pra mim também. Tá, se eu tô falando de Deus e uma pessoa tá achando ruim, eu tô lascada, né? Sim. Porque se uma pessoa tem tanto trauma com Deus, quando eu já na minha cabeça coloquei, tô lascada. Só que, de uma certa forma, isso foi um impulso. Sim, acredito. Porque isso, eu percebi que são pessoas que estão machucadas. E aí, quando eu volto lá e vejo Mateus, né? Que Jesus fala, eu vim pelos doentes. Aí eu olho e falo assim, eu entendo agora. Sim. Que realmente não é sobre nós, não acaba em nós. E é algo que é propósito. Essa é minha paixão também pela comunicação, sabe? Por mais, por exemplo, nos momentos mais desafiadores, que teve, sim, gente falando mal, que eu vivenciei isso. Ao mesmo tempo, do outro lado, e até numa proporção maior, tinha pessoas dizendo, nossa, ouvi isso de você, me fez perceber Amém. Que pode ser capaz, Amém. Que eu posso mudar, que as pessoas me procuram até hoje para palestrar para agrônomos, que não são felizes e que escolheram a área para agradar principalmente pai, né, que é da área, que trabalha no agro e que gostariam muito de mudar. E então eu penso assim, as pessoas, às vezes até quem faz a crítica, ela se identifica em algum ponto. Mas então, dói, né? Nossa, gente, eu chorava. E aí foi o Fabrício, né, que é meu esposo, ele também é da jornada do autoconhecimento, até porque ele começou nesse modelo de negócio, né, que é o marketing, que exige muito desenvolvimento pessoal, e ele teve bons mentores, né, então ele sempre esteve com Caio Carneiro e alguns nomes assim, e isso acelerou ele demais, desde muito novinho, que ele também começou muito novo. E aí ele sempre foi muito realista comigo nesse ponto de vista, e ele dizia, Camila, escolha. Se tá doendo muito, para. Só que aí se contenta com a vida medíocre que você tinha até então. Agora, ou é isso, ou você respira,
levanta e continua, apesar da crítica. E aí foi um processo, assim, os primeiros anos, né, as primeiras vezes que aconteceram, nossa, pessoas, às vezes, uma pessoa que você gosta, você fica sabendo que disse algo, que julgou, que achou que o trabalho não tá legal. E, gente, vamos ser realistas, no começo não sai legal mesmo, não. Não, nossa senhora. Ninguém é bom antes de se tornar frequente. Então, assim, claro que não era bom. Claro não, que pior dava nervoso e tal, é que né? dá um trabalho não ser bom, tá? É, exato, até mais, né? Entendeu? Até mais. Olha, 2 horas pra fazer 2 stories na época. Exatamente, apagava 1000 vezes. Sim! E eu lembro o tanto que é legal, mano, porque eu vejo que cada etapa da jornada, ela vai te preparando pra próxima. A minha sócia, a Luana, né, que a gente tem um podcast juntas, ela me chamou pra fazer o podcast. E aí eu lembro que eu falei, Lu, eu vou aceitar, porque você é uma pessoa, assim, ímpar, que vai ser muito legal a gente dividir esse sonho. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu ainda sinto que ainda vai vir algo além disso aqui. Vai vir algo ainda maior que o podcast. Eu não sei o que é, mas o podcast vai ser uma preparação. E é tão legal, mano, que esses dias eu fui querer postar um corte bem legal que eu tinha do primeiro podcast, né? Do primeiro episódio da primeira temporada. Achei tão ruim minha performance, dicção e tal, que eu falei, não vou postar. Olha o tanto que já mudou uma temporada depois. Então, eu fico muito feliz com essa atitude de encorajar, de realmente a gente começar antes de ser bom. Eu tenho certeza que pra gente vai ser melhor, porque é um treino, e pra quem tá acompanhando, às vezes uma inspiração. Ah, não, a pessoa, às vezes a gente vê um distanciamento, né? Ah, mas é porque ela é uma boa comunicadora. E às vezes a pessoa não nasceu uma comunicadora nata, às vezes ela treinou pra isso. Exatamente. E assim, tudo que a gente foca expande, né? Isso aí já diz tudo. Eu lembro que eu sempre... Cara, eu ficava ali tentando fazer, e ainda entre o perfeccionismo, né? Você já foi perfeccionista? Total, né? Porque pra minha mãe eu era perfeita. Ah, é verdade. Então precisava ser perfeccionista. E aí, assim, olha que engraçado, Cá, você perfeccionista porque você era perfeita, né? E TDAH ainda, não tava fechando Caraca, essa conta. é verdade. Não ia dar certo isso. Já eu me tornei perfeccionista pela uma falta, né? E o meu foi pelo excesso de validação. Aham. Do tipo Olha como assim, tirou 9,5? Por quê? O que tá de errado com você hoje? Desse tipo, sabe? Uau! E assim, tudo acaba gerando gatilho, né? Então, por isso que a gente precisa curar as feridas pra gente pegar o melhor dos pais. Porque pecar por falta e excesso é algo que acontece na rotina, no dia a dia, em todas as famílias. Então, eu penso aquele muito comum isso que hoje. não devia, né? Acontece. Mas acontece, exatamente. E eu acho incrível essa questão das histórias. E o podcast, pra mim, é bacana, é nisso, porque ele conecta, né, assim, tanto na minha história quanto você. Quantas conexões vai ter, né? Quantas pessoas passaram que a Camila passou e se tornaram perfeccionista pelo excesso, e quantas pessoas, né, viraram perfeccionista pelo que a Manu passou, pela falta. Então, eu tava até falando sobre essa questão antes, né, de se expor, até voltando um pouquinho ali na parte do relacionamento abusivo, né? Eu realmente olho e falo, vale a pena, sabe? Vale a pena se vir hater, se não vir. Sim. Porque as pessoas que entram em contato com a gente, só a gente sabe, né? A conexão, né? Os benefícios, isso é muito legal. Isso, da pessoa pegar e falar assim, cara, você não sabe o quanto precisava ouvir isso hoje. Nossa, eu tô passando por esse processo. Eu recebo muita coisa, assim, até relativamente pesada, sabe? Eu acho que você também. Eu acredito que o seu mais pelo nicho, né? Pode ser, verdade. Há um tempinho atrás eu tinha um foco ainda maior em saúde mental. Eu recebia um pouco mais. Sim, né? Hoje, como é mais a questão da empresa, né? Dos produtos naturais, é um pouquinho menos. Mas quando era saúde mental... Então, eu recebo muita, assim, pessoas que... tentaram se matar muito recente, pessoas que, sabe, não conseguem se ver. Até aconteceu recentemente que eu perguntei, né, fazendo ali aquela questão do eu sou, você já sabe, né? Sim. Aí eu fui perguntando, você é? Aí a pessoa falou assim, não sei, quem tem que achar que eu sou, não é o outro? Aí eu... Nossa. Aí eu, como assim? Pra mim, por exemplo, eu fui perguntando, você é confiável? Você se considera uma pessoa confiável? Você se considera uma pessoa organizada? Você se considera uma pessoa determinada? Olha, eu acho que sim. Mas por que eu acho? O que te faz achar que não?
Porque eu acho. Da onde Não é vem essa certeza. dúvida? Uai, porque eu acredito que quem tem que saber se eu sou ou não é outra pessoa que convive comigo, é eu. Meu amor, não é. Quem tem que saber é você. Porque se você continuar determinando e colocando essa responsabilidade, você sempre vai se decepcionar, porque você vai criar expectativas onde as pessoas não vão supri-las. Eu vejo, mano, o relacionamento abusivo, né, falando nesse ponto, como sendo um copinho vazio. Então, se o seu copo tá vazio, o outro vem e enche com o que ele quiser. Com o que ele quiser. E às vezes ele pode encher com lixo. Nossa, é verdade. Então, uma coisa que eu sempre vivi na minha família, que eu prezo muito, é que o meu copo sempre esteve cheio. Cheio de quem eu sou, da validação dos meus pais, daquilo que eu mereço, daquilo que eu vivo. Quando um copo tá cheio, não tem espaço para outra pessoa preencher com o que ela quiser. Então, ela pode vir para somar e validar aquilo que você se vê. Mas o meu copo tá cheio. Então, para quem não teve, às vezes, a criação dos pais, né, na validação, você pode encher o seu próprio copo todos os dias. Fazendo a validação do eu sou, realmente colocando... Eu gosto muito de escrever, sabe? Eu também. Eu gosto muito de colocar ali meus pensamentos, meus desafios. Às vezes eu nem tô com um pensamento legal, eu coloco da mesma maneira. Porque a gente não é, né, o que a gente pensa, a gente é quem analisa o que a gente pensa. Uhum. Então, quando eu escrevo o pensamento, eu olho o meu caderninho, que ele tem todos os eu sou, tudo, né? Uhum. E aí eu olho o que essa frase tem a ver com o resto do caderno. Não tem nada. Então eu coloco pra fora porque aquilo não me pertence mais. Então isso ajuda muito. Eu falo, a gente tem que ter o copinho cheio. Esses dias eu fiz um exercício com a equipe da Doterra de colocar 10 características de eu sou. Eu dei 3, 4, 5 minutos, as pessoas não colocavam. Ah, E, eu? gente, tá errado. Que eu dou 3. Tá eu errado. peço 3 características sempre. E às Aí eu vezes não tento sai. aumentar pra 5. É sério. Poucas pessoas preenchem o eu sou de forma instantânea. Mas é muito pouca É mesmo. treino, né? O legal é Entendeu? falar para as pessoas que é treino. Eu também não sabia no início. Mas depois que você tem acesso a conhecimento, né, a ferramentas, você tem que usar. E aí hoje eu vejo, às vezes eu erro alguma coisa, igual você deu o exemplo da mala, né? A gente esqueci da mala. Eu erro alguma coisa, a gente começa a se culpar, a se denegrir. Sim. E aí naquele momento a gente tem que parar e falar, não, eu sou uma pessoa falha, tudo bem, eu errei, mas quem eu sou de verdade? Incrível. E aí a gente enche o nosso copinho de novo, né? Sim. Porque, tipo, eu não sou aquilo que me aconteceu. Sabe? Porque, eu me distraí. Eu não sou distração. Mas eu não sou erro. Mas não sei o quê. Eu não sou aquilo, né? Então, é isso. Incrível. Eu gostei muito do que você falou. Nossa, eu gostei mesmo. Legal do copinho, né? Aham. Eu sempre Nossa, falo muito demais. pra equipe, principalmente, né? Da nossa personalidade. Mas isso eu falo que essa eu nunca tive desafios. Meus desafios foram mais profissionais, da autocobrança, do perfeccionismo. Isso foram desafios, assim, que doeram muito. Mas de relacionamento, mano, não tive. Eu sempre fui a pessoa... Não mereço isso. Sabe? A minha régua sempre foi bem legal, mas a Incrível. questão da postura do meu pai. Então, assim, meu pai era aquele pai que me tratou como princesa. Tudo, era meu melhor amigo, a gente tinha uma comunicação super aberta, conversávamos sobre tudo. Primeira pessoa, perdi meu bebê. Pai, você não vai acreditar. Seu pai? Exato, foi meu pai. Caraca, não acredito. Então, assim, incrível. quando algum cara fazia algo babaca, cara, se meu pai sonhasse que alguém fez isso, sabe? Bem aquela questão da criação mesmo. Meu filho, coitado, eu não vou nem contar pro meu pai, porque se eu contar, coitado de você. Desde novinha, mas isso foi muito legal, porque ele me colocou numa posição de mostrar o que eu merecia. Eu falei dele aqui, né, um mentor que a gente tem, o Caio Carneiro, ele contando um vídeo, eu achei bem legal, a filhinha dele com 3 anos. E a filhinha dele virou e falou assim, papai, eu quero me casar com você. E aí ele falou assim, por que, Bela, você quer me casar comigo se eu sou casado com a mamãe, né? E aí ela falou assim, papai, porque você é legal, você brinca comigo, você faz isso, você conversa, você me dá atenção. E aí ele fez um conteúdo no Instagram dizendo assim, naquele dia eu percebi que eu precisaria ser o homem que a minha filha vai desejar se casar. Porque é nisso que ela se espelha. Gente. Homens, pelo amor de Deus, validem suas filhas, gente. Muito lindo, né? Muito lindo. Validem. Tem um livro até, chama Pai de Menina, né? Que é bem famoso. Esqueci o nome. E mães também, se não tem pai, legal. né? Porque, infelizmente, às vezes acontece, né? A pessoa não vem com um idiota na cabeça e tá tudo bem, se perdoem, né? Eu falo assim pras mulheres, né? Tem muita mulher que se mutila, se denigre por
se culpar muito por tudo, né? Aí, tipo, vai e acaba vivendo um relacionamento abusivo, ou então entra num relacionamento que não deu em nada, né? E aí aquela pessoa se culpa, aí às vezes acaba tendo um filho ali, né? Se culpa, ai, por quê? Não. Faça o papel. Foi uma escolha, né? Faça o papel. A gente falou de construção, você falou em algum momento, agora eu lembro certinho, sobre quando a gente não teve isso, a gente tem o poder de fazer. Então, eu também falo isso muito nas mentorias, quando eu vou explicar sobre autoestima. Porque eu sempre falo que a autoestima ela é construída na nossa infância. Então, você, por exemplo, teve uma autoestima muito boa, né? Seu pai te validou, sua mãe te validou. Então, você teve uma autoestima. Você não foi aquela pessoa que, qualquer coisa eu aceito. Principalmente falando sobre relacionamento, né? E mães também podem fazer isso. Não é só, mas às vezes a gente se vitimiza nesse caso. Mas a pessoa também teve pai e mãe. Mas também teve não sei o quê. Mas também teve sorte. Mas também teve dinheiro. Mas também... Gente, nós temos que ter um equilíbrio, né? Entre vitimização e muita culpa, né? Sim. Então, às vezes, uma pessoa se vitimiza muito, ou então a outra se culpa muito. Existe um equilíbrio de protagonismo. Então, assim... Eu me acolho, eu entendo que eu nem sempre acerto, eu entendo que eu sou imperfeita, mas o que eu posso fazer dentro dessa imperfeição para me tornar melhor? Essa eu acho que é o verdadeiro caminho, o melhor caminho. Então, eu tenho essa habilidade, mas eu também tenho essa dificuldade. Onde que eu posso... Deixa eu focar aqui onde eu sou melhor. Aí, foquei no que eu sou melhor, me tornei... Porque daí a gente vê que a gente é bom em alguma coisa. Às vezes a gente dispersa. A gente pega a nossa habilidade e não olha para ela. E olha só naquilo que a gente não é boa. E aí, tipo, dispersa a energia. Eu não sou boa nisso. Nossa, eu não sou boa em nada. Aí tá aqui, ó. Você é boa numa coisa enorme. Sabe? Que, com certeza, se você focasse naquela coisa boa, você ia se desenvolver tanto que daí as outras coisas iam melhorar por consequência. Exatamente. Mas não. Nós focamos naquilo que não é bom. E tudo que a gente foca expande. Quanto mais eu foco no que eu não sou boa, menos boa eu vou ser. Então, esse é o maior problema, eu vejo, assim, dessa parte da vitimização. A gente não olhar para uma parte que a gente é boa. Foi o que aconteceu comigo com a comunicação. Como eu fui uma pessoa muito dispersa, né? Eu já falei, eu acho que sobre isso em algum podcast. Eu fui uma pessoa muito dispersa. Então, hoje, assim, tudo que eu falo é engraçado, que eu falo, gente, eu ainda tô me dando lição de moral no passado. Porque eu fui vitimista, eu fui muito autocrítica, eu fui, nossa, extremamente perfeccionista. E assim, perfeccionismo é uma coisa que eu tô no desenvolvimento pessoal aí uns 3 anos, um pouquinho menos talvez. O perfeccionismo é a coisa que pra mim é mais difícil. Foi a minha mais difícil também. É a mais Até difícil. Hoje, no dia a dia... Entendeu? Pra você ter ideia, eu começo meu caderninho lá que eu falei, todos os dias com parabéns. Eu arrumo um motivo pra me dar parabéns. Porque eu percebi que nunca comemorava as conquistas, mas quando eu errava algo, Nossa. eu perdia muito tempo naquilo. Então, hoje, às vezes eu escrevo parabéns e é tão desafiador, porque o autoconhecimento, gente, é assim, todos os dias, né? É o tempo todo. Eu escrevo parabéns, cruzo os braços e fico assim, parabéns por quê? Por que você merece parabéns hoje? E às vezes eu demoro um pouquinho, coisa que eu não demoro na identidade, por exemplo, eu demoro no merecimento, né? E aí eu não vou fazer continuo. isso, eu não fazia do parabéns, hein? Isso é muito legal. Posso roubar? Claro, eu devo Vamos roubar, gente. Com certeza. Roubar não, né? Vamos... Compartilhar Com certeza essa experiência. Eu compartilhei de alguém que agora eu não vou lembrar, mas senão dava os créditos aqui. Mas o Amei. parabéns é bem legal, porque realmente alguma coisa de bom aconteceu até agora. E aí isso, Nossa, eu falo amei que isso. é como se eu ganhasse créditos comigo mesma. Então hoje eu falo que eu me dou créditos. Então eu preciso me dar créditos por algo que eu faço bom e aí isso vai potencializando. Um exemplo contrário a isso. A pessoa que fala assim, hoje eu vou começar uma dieta restrita. Aí se na terça-feira ela pisou na bola... Ela perdeu créditos com ela mesma. Aí e aí ela não faz abaixa mais nada. a autoconfiança. Então, por isso que eu falo, eu trabalho o parabéns e, principalmente, eu me dou créditos pelas boas coisas que eu faço. Então, exemplo do dia, né, que a gente tava compartilhando. Esqueci a mala. Cara, gravei conteúdo, iniciei um novo projeto, gravei um podcast. Nem vou contar o resto, que é segredo. Nossa, é verdade. Mas, gente, grandes coisas. Mas muito legal isso, né? Então, assim, tem quem vai se apegar Hoje eu vou colocar ao um parabéns bem grandão. E vou me merecer. É isso. E é tão legal, mano. Hoje, assim, eu tenho a possibilidade de trabalhar com muitas mulheres, né? E diferentes, porque é do Brasil inteiro, mães mais velhas, mais novas. E é muito legal que eu vejo que esse compartilhar, ele independe de idade, de história. Ninguém sabe tão pouco, né? Que não pode ajudar a outra a crescer. Nossa, totalmente. Então, a gente pega na mão uma das outras e aí vai quebrando crenças, autoconfiança, validação.
Eu sou apaixonada em trabalhar com mulheres por isso, né? As pessoas às vezes brincam. Ah, você faz dinheiro compartilhando olhos? Eu falo, não, eu faço dinheiro empoderando mulheres. Porque quando eu empodero mulheres, o negócio é consequência, né? Que incrível isso. Porque, assim, falando dos olhos ali, né? É um relacionamento, né? Então, você tá ali, faz um café, um workshop, é um relacionamento. E quem não melhor, assim, do que pessoas, entender de pessoas. Que coisa mais incrível é entender de pessoas, é ter a oportunidade de entender e conseguir ajudar pessoas. Porque eu acredito que no seu dia a dia, né, aconteça muito assim, a pessoa vai ali pra saber de um olhinho e sai ali com uma virada de chave, às vezes compartilha alguma coisa com você e até por você ter autoconhecimento, por você ter recursos, ferramentas, você conseguir ajudar essa pessoa de forma muito mais intencional, mais rápida, né? E realmente, putz, virei a chave. Então, às vezes a pessoa chega por um olhinho ou chega por, né, assim, por uma coisa talvez que seja relativamente simples, pequena, né? É aquela coisa, nunca sobre um olho. Nunca sobre a aula de inglês, exato, entendeu? É sobre, né, a mensagem, a comunicação, a empatia, as pessoas. E eu vejo, Cá, que lidar com pessoas não é fácil. Então, nós estamos de parabéns, cara. Sim. E é uma coisa que tem que estar no nosso parabéns sempre. Porque lidar com pessoas realmente é muito desafiador. Mas, ao mesmo tempo, é muito maravilhoso. Porque num dia você vai se decepcionar, normal. Nós decepcionamos os outros, né? Então, se eu decepciono alguém algumas vezes, por que eu... Não, ninguém pode me decepcionar. Então, vai ter algumas decepções. Mas é tão maravilhoso o lado também contrário, de saber que tem pessoas ajudando outra pessoa e você é instrumento disso. Você tá nesse movimento, você tá nessa energia, sabe? Então, essa troca, esse relacionamento, caramba, eu sou muito feliz. E eu lembrei de você, inclusive, essa semana, nem te contei isso, não deu tempo de conversar. Mas chega algumas pessoas, até pra do Terra, mas com um nível de consciência maior, né? E aí, você acredita que eu apresentei pra uma moça que me procurou na rede social, e aí eu terminei a apresentação, e eu falei, e aí, né? Ela falou, Camila, é o seguinte, eu tenho uma mentora, ela me apresentou essa roda da vida e ela me disse que a minha nota de social tá baixíssima. Então eu quero começar na sua equipe porque eu preciso aumentar a minha nota social. Você tá brincando? Ai, juro, que incrível! Juro. Gente, eu sou apaixonada da roda da vida, sabia? E achei tão legal porque eu falei, olha que nível de consciência bacana da pessoa buscar um movimento que envolve uma comunidade para desenvolver o pilar social, faz todo sentido. Então é muito legal, Manu, que assim, às vezes a pessoa vem pelo produto mesmo, mas a maioria das vezes não é pelo produto. Ou é por propósito, ou é por social, reconhecimento, comunidade, pertencimento. Então, quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas, a gente percebe que é todo o restante. E é assim, a gente acaba atraindo, né? Eu acredito muito nessa energia que a gente atrai, parecida com a que a gente dissipa, né? E aí acaba que vem essas pessoas com um nível de consciência bem bacana. E aí, na hora que ela falou isso, eu fiquei tão feliz. Falei, nossa, legal saber que as pessoas estão na busca, né? Claro, existe um percentual da população que tá numa veia mais acomodada, sim, que não tá buscando tanto crescer, mas existem sim muitas pessoas que estão buscando evoluir, crescer, sair da inércia e acaba que atrai pra gente, né? E é nisso que a gente tem que focar, né? Porque, assim, sim, muitas vezes quando a gente vai focar, né? Ai, mas é que o mundo tá tão ruim, nossa, mas as pessoas estão assim, nossa, mas... Aí a gente parece que vai atraindo mesmo, né? Aí parece que quanto mais a gente vai comunicando... Esses né? dias foi tão engraçado esse negócio que tá falando. Eu fico de olho nas coincidências, né? Porque eu falo que Deus não joga dados com o universo. Não tem coincidência. É incrível. Aqui menos porque eu não ando muito de Uber, mas em Goiânia eu andava muito de Uber. Até porque tem muito trânsito, então enquanto eu tô no Uber, eu tô trabalhando, né? Se eu for dirigindo, só tomava multa pro celular, então só andava de Uber. Aí eu, às vezes, entrava assim, pegava um Uber muito mal-humorado, muito irritado, muito estressado, que era muito ruim a corrida, e eu podia fazer uma autoanálise. Eu não tava legal. Aí quando eu pegava um Uber chato, eu ficava assim, o que eu preciso rever no meu dia pra eu estar passando por isso? Por que eu atraí esse Uber? E aí era incrível, ao mesmo dia que quando eu tava super legal, um dia super bom, chegava um Uber super bacana, eu, nossa, minha energia tá boa, o tipo de atração que tá acontecendo hoje. Nunca parei pra analisar isso? Sempre penso Vou analisar isso agora? Quando algo ruim acontece no meu dia, ou quando alguém muito mal-humorado, muito emburrado, alguém muito da pá virada cruza comigo, eu falo, nossa, preciso rever meus conceitos. Não, onde eu tô errando? O que eu fiz? Pera, vamos voltar a fita... Mas isso nossa, é legal, isso é muito eu acredito incrível. em energia, acredito na autorresponsabilidade. É verdade. Por exemplo, eu fiz o associado da do Terra de um casal
incrível em Goiânia. Super de Deus, assim, que, nossa, nossas reuniões eram lindas, lindas, lindas. Era óleo, aí era trabalho, era louvor, era a coisa mais maravilhosa. Ai, que incrível. E aí, quando eu fui fazer um jantar com eles, né, de agradecimento, que eu tava vindo embora, aí eu me emocionei, falei pra eles, eu fico feliz só de estar atraindo pessoas como vocês, eu sei que eu tô no caminho certo. E por isso eu digo que se você, às vezes, né, quem tá aqui assistindo também, não tá gostando daquilo que você tá recebendo, dos contatos das pessoas, dos clientes do seu negócio, começa a se perceber o que você tá enviando no dia a dia. Porque a lei do retorno, ela é energética, quem acredita em Deus, ela é de Deus também. Ela é bíblica, né? A lei da semeadura ali, não tem pra onde fugir. É verdade. Exatamente. E eu acho muito, muito engraçado e bacana que tem muita coisa que é tão óbvio, mas tão óbvio, mas tão óbvio que a gente esquece. Não tem aquele óbvio que é óbvio demais e aí parece que você esquece. E aí alguém vem e fala aquela coisa pra você e você... Mas isso é tão óbvio. Caramba! E é o óbvio que muitas vezes vira a nossa chave. Sim, que precisa ser dito, né? Aquele óbvio que realmente faz aquela diferença só por realmente ter sido lembrado. Nossa, foi dito ali, meu Deus, eu precisava tão lembrar disso agora. Só que você sabe, só que você só não lembrava. Sim. E isso é muito bom, sabe? A gente ter essa troca, essa comunicação. Estou muito feliz por você estar aqui. Que papo gostoso. Muito bom. Quero saber uma coisa de você, inclusive a gente tem uns minutinhos, né? Quero saber por que você veio de volta? Depois de morar em São Paulo, depois de morar fora, por que você voltou? Gente, vocês estão vendo como que é apresentadora, né? Ai, não aguento, gente, sou curiosa. Gente. Desculpa, não sou apresentadora, não, sou só curiosa. Mentira, é sim, maravilhosa, pode, por favor. Bom, eu fui pra São Paulo pra ser modelo, né, com 17 anos. E ali eu me perdi muito, sabia? Na comparação, né? Nunca é suficiente. Então você imagina uma pessoa que teve todas essas crises. Tanto que eu consegui sair desse relacionamento porque eu fui para São Paulo. Foi onde realmente eu consegui me livrar desse relacionamento abusivo, né? Que eu comentei com vocês. E só que eu tava muito machucada, né? Então eu já tinha passado por muitas situações, né? Senti abandono, rejeição, não merecimento, bullying na escola. Depois vem um relacionamento de um certo tempo bem significante, né? De ali abusos, né? Emocionais, físicos, traições. Então eu me sentia muito pequena, porque tinha muitos abusos verbais também, sabe? Então, como eu falei, eu não sabia a minha verdade, né? Então, eu realmente ia permitindo aquilo. Mas também, eu digo pra vocês que em certas partes, assim, me transformou em uma mulher muito forte. Nunca mais ninguém fez isso comigo. Porque teve um momento que eu acordei, foi um despertar, que foi quando eu fui embora. Por isso que eu falo que a mudança do ambiente é tudo. Crucial, né? Então, e Deus, ele é tão incrível, que quando ele vê que você quer mudar e ele vê que você despertou, ele vai te dar uma oportunidade de mudar. De ambiente, de lugar, de pessoas. E aí, eu tive essa oportunidade de ir pra São Paulo. E até então, eu tinha medo, sabe? Putz... Eu vivi sempre em cidade pequena, mas muito pequena. Eu nunca tinha vivido, nem Sinop, Sinop era bem menorzinho ainda, sabe? Então, eu realmente fui com medo, mas é aquela história, fui com medo mesmo. Aí foi eu e minha prima, fomos morar juntas numa casa de modelos, a gente morava, se eu não me engano, em 11 meninas, mais a dona do apartamento, ela tinha o quarto dela, né, individual, eu dormia com 4 meninas. E ali veio muita mais comparação, muito mais insuficiência. Todos os gatilhos viam, porque daí, nossa, como ela é magra, nossa, meu Deus, aí eu me via muito gorda. Imagina, eu pesava nem 50 quilos, já tinha 1,70, pesava nem 50 quilos. Só que aí você vê aquelas meninas com 1,75, com Sim. 45 quilos, pronto, meu Deus. E agora eu tenho que parar de comer. Aí eu parava de comer. Aí daqui a pouco dava compulsão. Aí eu comia. Aí tinha um McDonald's perto da minha casa. Eu nunca tinha ali, né? Aqui não tinha essas coisas, né? Aí me dava aquela compulsão. E aí foi muito difícil. Foi assim, aquela modelo com a autoestima pior do mundo, sabe? Só que foi ali que eu me enxerguei. Engraçado, né? Como são as coisas. Quando eu fiz meu primeiro book, foi ali onde eu me enxerguei, acredita? Mas foi muito confuso, porque eu olhava as fotos e falava, nossa,
Tipo, caramba, porque daí entra aquele conflito. Nossa, eu fui o patinho feio da escola, eu tive um relacionamento abusivo, eu ouvia coisas horríveis, né, dessa pessoa. Então, quem é essa? Era muito confuso. Mas aí você começa, tipo, é edição, é Photoshop. Tipo assim, você dá desculpa, entendeu? E aí, mas, enfim. Eu não conseguia focar naquilo, daí eu engordava um pouco, aí parava de comer, daí comia muito. Daí, graças a Deus, eu nunca entrei nessas loucuras, anorexia, essas coisas. Olha, realmente, outro nível. Graças a Deus, não. Eu só realmente fazia muita dieta, sabe? Tipo, nossa, comi demais, na outra semana era só alface. Então, assim, era uma vida muito louca, sabe? De instabilidade, zero autoestima mesmo. E, enfim, eu morei 9 anos lá. Eu saí desse ambiente e aí fui fazer engenharia civil. Meu Deus. Fiz 3 anos de engenharia civil, porque eu queria ser validada de alguma forma. Eu falava assim, não, se eu for engenheira, cara, eu vou ganhar bem, eu vou ser validada, né? Meu pai vai me ver, meu pai vai me amar mais, meu pai vai, sabe? Porque meu pai, eu sabia que ele queria que eu fizesse alguma coisa do tipo. Tanto que uma vez ele comentou, nossa, fulano tá fazendo engenharia. Que legal, nossa, esse daí vai ser bom, porque engenharia, não sei o que. Olha, ele nem me cobrou, mas já ligou um farolzinho. Então, meu pai, ele... Então, olha a crença, assim, e a necessidade de aprovação que eu tive pelo meu pai, né? Por ter se sentido tão rejeitada, né? Eu fiquei uma pessoa, uma filha querendo agradar, né? Assim, então, eu fui fazer engenharia. Só que não era pra mim. Sabe? Não era... Meu Deus. Ainda ficou 3 anos, né? 3 anos. E assim, eu fui fazer uma faculdade muito, muito boa, assim, muito forte, né? Uma faculdade realmente bem mais puxada. E eu estudei o meu ensino médio numa escola que não era muito forte, assim. Então, assim, eu cheguei lá, não sabia nem o que era vetor. E enquanto meus amigos já tinham vetor desde o primeiro ano do ensino médio. E eu, gente, mas o que é vetor? E todo mundo, né? Você tá doido, você tá brincando, né? Eu falei, não, o que é vetor? Então, assim, eu não... Cálculo vetorial é a coisa mais fácil, mano. Não, como fácil? Aí eu reprovei, né? Claro. Aí você sente assim, meu Deus, todo mundo acha fácil, eu sou burra. Aí você entra naquela coisa. Eu não fui magra o suficiente, eu não fui uma modelo suficiente, agora eu não sou boa o suficiente em matemática, eu não sou... Aí você não é mais suficiente em nada. Então, assim, muita coisa aconteceu na minha vida onde eu me perdi muito, sabe? Aí eu tava entrando em depressão, porque daí eu, né, primeiro que não era pra mim, né, aquele mundo, eu olho hoje e falo, gente, o que você queria fazer no meio de construção civil, louca? Mas, assim, a necessidade de aprovar, né, e aí aí eu não fui diante, né, minha mãe me falou, chega, porque eu tava entrando em depressão, eu chorava muito, muito mesmo. Que bom. Aí a minha mãe falou, chega. Você vai falar pro seu pai que você não vai fazer mais, porque chega. Não vou mais ficar vendo você chorar desse jeito, você sofrer dessa forma. Não é pra você? Perdeu 3 anos? É melhor perder 3 anos do que perder o resto da vida. Porque daí você vai formar nisso aí, você não vai nem gostar, e aí? Olha como que você tá agora. E aí eu realmente, tipo, nossa, aí eu fui, aquele medo de contar pro meu pai que ele tinha investido 3 anos numa faculdade, que era particular, né? Meu Deus. Mas falei, levei uma bronquinha muito rápida, eu imaginei que ele ia falar muito. Ele só falou um básico, falou, mas tá bom, vai lá, mas decide agora algo que então faça sentido pra você e tal. Então assim, nossa, eu falei, é só isso, meu Deus do céu. Quando ele terminou, eu falei, é só isso. Eu quase falei, você não vai brigar comigo? Tipo, eu quase pedi, sabe? Tava sofrendo mais por antecipação. Tão falta de merecimento. Pra mim, eu falava, só isso? Eu tava esperando já, sabe? Tipo... Sei lá, que ele falasse, que ele brigasse muito, e enfim. Então, era o que eu fazia comigo, né? Nem era tudo assim que as pessoas faziam. Eu mesma me machucava, sabe? E aí, eu fui pra estética. E eu agradeço muito a estética, sabe? Nossa, eu agradeço muito a estética. Na estética foi onde eu comecei um pouco a entender do autoconhecimento por conta da psicologia. Daí, da psicologia, você já começa, né? A abrir a mente. Então, eu tive introdução em psicologia, tive professoras maravilhosas, sabe? Que, nossa, que realmente abriram muito a minha mente. Eu comecei a entender mais, e na estética eu era muito boa. Então, em engenharia eu era muito ruim, aí eu fui pra estética eu era muito boa. Então, era muito legal, né? Eu saí de algo que eu era muito ruim, de repente eu tava em algo que eu era muito boa. Não era aquela coisa, nossa, sufocante pra estudar. Eu só precisava prestar atenção na aula e aquilo já conectava, já absorvia, e era muito legal. E aí... E aí eu terminei a estética e apareceu a oportunidade de eu voltar a ser modelo. Eu tava eu fui num restaurante e aí tinha um fotógrafo lá e ele
começou a bater umas fotos e tal. Ele falou, você tem que ir lá na minha agência, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu fiquei, ai, de novo. Mas aí eu fui, né? Aquela. Aí eu fui, voltei a modelar. Aí fiquei mais, acho que 3 anos. E ainda que daí foi uma fase melhor, tá? Aí eu já não comparava tanto. Acho que essa maturidade ali da faculdade também me ajudou muito. E aí foi mais leve. Consegui até trabalhos melhores e tal. Mas assim, não era aquilo, né? E aí o meu marido hoje, na verdade, na época era só amigo. E me chamou pra sair. Ele era daqui do Mato Grosso, né? A gente se conhecia daqui, quando eu morava aqui, na verdade. E aí ele me chamou pra sair. Que ele ia pra São Paulo. E aí ele queria uma companhia, uma amiga. Ele queria uma amiga pra... Aí ele, ai, vamos lá comigo, lá, não sei o quê. Aí a gente foi na Fórmula 1 na época e tal. E aí começou um romance, assim, muito, muito, muito rápido. Eu falo assim, eu acho que às vezes... a gente não encontra o caminho sozinho, Deus vai lá e fala, não, minha filha, chega, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Na época, eu já tava querendo fazer artes cênicas. Sabe por quê? Eu conheci o apresentador ai, meu Deus, não sei se era da Band, não, presidente da TV. E como eu sou comunicativa muito presencialmente mesmo, tipo, eu trabalhava muito com eventos, eu ia, tipo... Essa minha parte de comunicadora, fora vídeo, agora, graças a Deus, está curada, mas antes eu sempre fui muito boa de lidar com pessoas. Então, as pessoas gostavam muito de mim. E aí, toda vez que tinha um evento, assim, que precisava de alguém mais confiável, comunicativa, era sempre eu, assim. Aquela gente sempre me chamava. Recepcionar um evento, recepcionei vários eventos, assim, até Masterchef, a finalização. Então, eu fazia esses eventos. E aí, uma vez, eu não lembro exatamente o que era, eu... conheci a produtora do evento mesmo. Ela me apresentou o presidente, já era um senhor, tal. E aí ficamos ali conversando, na época. Ele, nossa menina, você é muito comunicativa. Nossa, você tem talento pra isso. Você você já fez algum teatro? Já fez alguma? Eu falei, não. Aí, pronto, ele falou aquilo, eu já falei... Já queria. Nossa, será que eu tenho que fazer artes cênicas? Ser apresentadora? Não sei, ser atriz? Aí eu já comecei... Olha como realmente quando a gente não tem identidade, qualquer coisa serve. Você vai, tipo, você se dispersa. Vai na onda, né? Eu falo do potinho. Se o potinho tá vazio ou tem espaço. E assim, ele só comentou que, tipo, eu teria, né, por ser comunicativa ali, por ser simpática, né, enfim... E aí, tá. Aí eu já tava pensando em fazer artes cênicas. E aí conheci o Bruno. Aí realmente eu voltei pra cá. A gente namorou 10 meses à distância. Aí já não tava sustentável, não funcionava mais assim. Aí eu decidi voltar. E eu falei, agora eu pelo menos foco no que eu realmente me formei. Aí eu comecei a estética. Aí eu abri um estúdio. E assim, foi uma parte muito importante do meu movimento pra estar aqui hoje. Foi onde eu realmente lidei com mulheres. Mulheres com dor, mulheres com autoestima abalado, mulheres sem autoestima nenhuma, mulheres de diversos problemas, porque ali eram procedimentos demorados, né? Então, assim, eu ficava muito tempo com elas. E aí elas desabafavam a vida. E como eu, comunicativa, né? Eu sempre fui uma pessoa já fazia uma mentoria ali no procedimento, né? E eu não tinha nem recurso, né? Uhum. Porque, né, eu falo assim, imagina se eu já tivesse recurso naquela época pra ajudar de verdade. Mas, assim, só o fato de você ter empatia pela pessoa, ouvir e apoiar e acolher, nossa, aquilo, às vezes é só o que ela precisa, num momento, pelo menos. E aí, pronto. Aí, ali foi o meu movimento. Então, aí, depois veio aquele processo de dor. Eu tava 3 anos já aqui na estética. E só que um pouquinho antes desse processo, falou que Deus já vai te incomodando. No ano anterior, porque eu era feliz, assim, eu tinha clientes, eu realmente tinha autoridade nisso, gostava disso, mas de repente Deus começou a me incomodar. Hoje eu vejo que era Deus, né? Eu tenho essa coisa comigo que realmente era Deus ali me incomodando, falando, olha, vai se acostumando, não é mais aqui. Olha, vai se acostumando, tenho algo melhor. Olha, vai se acostumando, vou usar você vai ser instrumento, olha, não sei o quê. Então, quando aconteceu esse processo... Foi onde de dor, né, na minha vida, foi onde eu realmente olhei e falei, eu quero viver o propósito. Porque daí eu comecei a mudar o ambiente no Instagram, eu fiz uma limpa no Instagram, tipo, de quem que eu ia realmente começar a acompanhar, né? E aí eu comecei a acompanhar muitas pessoas do desenvolvimento pessoal, Thiago Brunet, sabe? Essas pessoas, sabe? Tem que mudar Paulo o ambiente Vieira, no digital também, digital, né? Eu fiz a limpa. Aí comecei a vir, aí propósito. Eu falei, Deus, eu quero o meu propósito. E ele me deu. Então, graças a tudo isso, também eu falo que foi doloroso? Foi.
Foi fácil? Não. Mas graças a isso eu tô aqui, sabe? Então hoje eu vejo também que passar por tudo que eu passei me faz ajudar pessoas de uma forma mais intencional, porque eu sei o que elas estão vivendo. Eu entendo o que elas sentem. Mulheres que viveram um relacionamento abusivo, se eu pudesse voltar atrás, nossa, então você que voltaria? Não sei, acho que não. Mas já que eu passei, já que eu vivi, vou ajudar. Né, é aquela coisa de você usar aquilo que você tem. Não tem como você mudar o passado, mas tem como você mudar o futuro, tem como mudar seu presente já, na verdade, né, tendo outras escolhas. Então, eu falo que tudo é um propósito mesmo. E eu sou muito grata, de verdade. E às vezes a gente fica ansiosa, né, Manu, querendo saber qual é o próximo passo, mas eu falo que só a gente tem um passo de fé que as coisas acontecem. É verdade. Quando a gente teve a proposta, né, porque as pessoas que te acompanham não me conhecem, né, eu mudei pra Sinop não tem nem um ano, e a gente tava morando em Goiânia já, eu tava com meu esposo lá, e assim, foi no meu melhor momento profissional, até então. Eu tava com podcast, com tudo fechado em Goiânia, eu conhecia as grandes influenciadoras lá, tava fazendo parte de trabalhos, as agências de marketing me conheciam, recebia convite pra estar nos lugares. Então, assim, sabe quando você começa realmente a colher os frutos? E aí veio a ideia de vir para Sinop. E por um segundo, eu cogitei que o Fabrício viesse e a gente tivesse 2 casas, para que eu pudesse ficar lá. E aí, naquele momento, eu lembrei de algo que já tinha acontecido no passado, que era ter invertido o trabalho antes da saúde e da família. E aí, eu vim assim, de verdade, eu já posso falar, eu vim triste para Sinop. Porque eu falei, eu tô escolhendo a minha família, porque eu sei que a minha família é prioridade pra mim. Mas eu plantei tanto para que agora eu saísse, sabe, para uma cidade que ninguém me conhece, que eu não tenho trabalhos, que tem um movimento ainda bem menor de influência e comunicação comparado a Goiânia, né, por ser capital e tudo mais. E aí, naquele primeiro momento, eu falei, Deus, eu não entendo, mas eu aceito. Em alguns momentos a gente tem que adotar essa postura, né? Sim. E aí, é verdade, muito bom. Eu aceitei e apareceu a Doterra, né? A gente estava em outra empresa até então. E foi tão legal assim, Manu, a história, né? Pra fechar, que a gente veio pra Sinop pensando em ficar 6 meses, encontrar alguns sócios pro negócio daqui e voltar. E aí a gente se apaixonou num nível pela cidade que a gente não tem nenhuma vontade de voltar mais. Gente, Sinop é diferenciado, eu falo. Exato, gente. Não venham, senão vocês vão querer ficar aqui. É verdade. As pessoas, assim, que foram conectadas com a gente, fizeram a gente amar a cidade. Então é algo que deixa a gente muito feliz. E quando eu já estava no movimento da Doterra, uma grande influenciadora de Goiânia, que hoje nós somos bem amigas, me procurou e disse assim, amiga, eu vejo um vazio ainda no meu trabalho como influenciadora. E eu vejo um propósito muito grande no seu. Você compartilharia esse propósito comigo? E aí eu percebi que todo o movimento que eu fiz foi para realmente conhecer o suficiente o que elas vivenciaram lá para poder entender e ajudá-las aqui. Então, assim, mesmo à distância, mesmo estando em outra cidade, fluiu totalmente. Então, eu vejo que existe propósito, né? Porque quando não termina em nós, é propósito. É verdade. E aí, hoje, assim, o foco realmente é na comunicação. Eu faço trabalho de influenciadora. Sinop tem um potencial gigantesco para esse mercado. Tem meninas fazendo bons trabalhos. Mas a Doterra preencheu, assim, um vazio, sabe? Realmente de trazer propósito para a vida das pessoas, para trazer cura. E aí, hoje é isso. E assim, o primeiro podcast aqui em Sinop de muitos, tenho certeza. Com certeza. Vai ser muito legal. Com certeza. Estaremos aqui mais por algumas partes 2, 3, quem sabe, 4, aí, né, gente? Espero. Eu realmente me amarro, assim. Eu fico muito feliz de ter essa troca, porque pessoas que se desenvolvem, né, com certeza tem esse poder ali de levar a transformação também, né? Então, se a gente foi transformada, eu acho que seria até egoísmo a gente não fazer isso, né? Eu falo isso também. Cá, agora, assim, pra gente finalizar, né? Porque a gente tá no nosso horário ali. Eu queria que você desse uma mensagem sua para as pessoas. Algo que seja seu. De bate-pronto. De bate-pronto. Compartilhar o que veio aqui agora no coração. Acho que se ela tivesse perguntado talvez há minutos atrás seria diferente, né? Mas uma coisa que eu percebo hoje, com o desenvolvimento pessoal, com aquilo que a gente vive. Na vida, ou a gente tá numa busca ou numa fuga. Então, vale uma autoavaliação.
Porque todos os momentos que eu tava vivendo uma frustração ou que eu não tava me sentindo realizada, eu percebi que eu estava no movimento de fuga. E às vezes a sua fuga tá no trabalho, às vezes a sua fuga tá em algum vício, até algum vício emocional. A partir do momento que a gente muda a nossa postura para uma busca, as coisas começam a acontecer. Então hoje eu percebo que vir até Sinop foi uma busca, me conectar com as pessoas foi outra busca, e eu tenho certeza que o extraordinário vai ser vivido, porque a busca acontece. Então, que você viva a sua busca todos os dias também. Uau, gente! Isso aí, e olha que eu pego elas desprevenidas, hein? Mas é assim que eu acho incrível, porque as coisas melhores da nossa vida acontecem assim, né? Como você falou, se fosse 2 minutos atrás, porém você se permitiu ser instrumento, né? Às vezes isso que você falou era tudo que uma pessoa que vai assistir isso tá precisando ouvir. Então é nesse momento de zero controle, né? De tipo, eita, agora o que eu vou falar? Tá, vou falar isso. Então, eu acho que quando a gente se permite ser instrumento, a gente realmente consegue, né? E é isso, gente. Obrigada, Manu, pelo convite. Eu amei, eu que gente. agradeço. Tem que acompanhar, viu? Podfly. Quem me segue aqui, inclusive, segue a Manu, que eu vou deixar o @. Gente, nossa, Ká, que maravilhosa. Obrigada Foi mesmo. ótimo. Do meu Amei. coração. Amei também. Eu amei essa nossa troca, amei esse momento de transformação, esse momento fly. Isso aí. E é isso, gente. Muito obrigada também vocês que vão tirar aí, né, um tempo pra assistir a gente, pra ouvir nossa história. Nós honramos a história de vocês também, porque tudo isso, né, vocês perceberam que o nosso propósito, ele não termina na gente. Isso tem um motivo, e o motivo são vocês, são pessoas. Então, gratidão. Gratidão a você, gratidão a vocês. É isso, gente. Beijo. Beijo!